Hello guys, how are you today? I hope you are fine. Our today's class is about prepositions of place in the house and where, okay? So let's start our class. So, parts of the house. Vou ler tudo, tá? E vocês prestem atenção e tentem identificar o que é cada coisa, tá? Attic, bedroom, living room, basement, laundry, bathroom, kitchen, dining room. Então, o attic é o sótão, tá? Bedroom, where people sleep, onde as pessoas dormem. Living room é sala de estar. Basement, porão. Laundry é lavanderia, ok? Bathroom, banheiro. Kitchen, cozinha. E dining room, sala de jantar, ok? So now let's speak together, ok? Attic, bedroom, living room, basement, laundry, bathroom, kitchen, dining room. Very well. Let's see now a dialogue, okay? So it's a dialogue between Ross and Monica. E eles estão falando da casa nova do Ross, okay? So, this is my new house. It's a beautiful house. How many rooms does it have? It has 10 rooms. Oh, it's a big house. Yes, it is. There are 3 bedrooms. The couple bedroom is a suite. There is a children bedroom and 1 guest bedroom. There are 2 bathrooms. The living room, the dining room, the kitchen, and the basement, and the attic. And the garden is very large. Is there a garage? Yes, of course there is a garage. Come to see the other's room. Eles estão falando da casa nova do Ross, né? Então ele está descrevendo a casa. It's a beautiful house. How many rooms does it have? Então, quantos quartos, tá? Room nesse sentido é quarto no sentido de cômodos. Quantos cômodos tem essa casa? It has 10 rooms. Oh, it's a big house. Yes, it is. There are 3 bedrooms. Então, tem 3 quartos. Tem 3 quartos. Aí ele fala, the couple bedroom, o quarto de casal, is a suite. Então, é o quarto que tem o bedroom and the bathroom. So, it's a suite, ok? There is the children bedroom, o quarto das crianças, and 1 guest bedroom. Guest é convidado, então um quarto de hóspedes nesse caso, né? There are 2 bathrooms, então tem 2 banheiros, e aí ele fala, mais a sala de estar, the dining room, the kitchen, the basement, and the attic. E a Mônica fala, the garden is very large. Então, large é no sentido também de ser grande, mas no sentido de ser espaçoso, tá? É um grande, mas que é espaçoso. Is there a garage? Tem uma garagem? Yes, of course. É claro, of course there is a garage. Come to see the other's rooms. So now, let's read it together, okay? This is my new house. It's a beautiful house. How many rooms does it have? It has 10 rooms. Oh, it's a big house. Yes, it is. There are 3 bedrooms. The couple bedroom is a suite. There are the children bedroom and 1 guest bedroom. There are 2 bathrooms. The living room, the dining room, the kitchen, the basement, and the attic. And the garden is very large. Is there a garage? Yes, of course there is a garage. Come to see the others' rooms. Okay?
que eu esqueci aqui. And the garden. Garden é o jardim, tá? O jardim ou o quintal. Of course there is a garage. Come to see the other rooms. Então, come to see é tipo, venha ver, tá? Come, você pode usar o come com qualquer outra ação, por exemplo, come to eat, come to see, come in. Então, tem esse sentido de venha ver, venha fazer alguma coisa, ok? Come to see. And see é olhar, nesse caso, olhar, ver, ok? Come to see the other rooms. Very well. So, let's move on. Now, there is and there are. Vocês viram essas palavrinhas aí lá no nosso diálogo, tá? Então, there is e there are, eles servem para falar sobre a existência de alguma coisa em algum lugar. Então, se eu quero falar que tem alguma coisa em cima da mesa, por exemplo, tá? Tem uma caneta em cima da letra, ou em cima da mesa. Então, there is a pen on the table. Nesse caso, quando eu falo do verbo ter, sem ser no sentido de possuir, eu não vou usar o have. Então, você nunca vai ouvir ninguém falando have a pen on the table, tá? Então, there is a pen on the table. Então, quando eu tenho o ter no sentido de existir, eu vou usar o there is or o there are. There is for singular and there are for plural, okay? So now, I will read the sentences, okay? There are many rooms in your house. There is a book lost in the classroom. There are good people in the world. There aren't any eggs in the fridge. There isn't a dog in this house, but there are some other pets here. Então, now let's read together. There are many rooms in your house. There is a book lost in the classroom. A book lost, livro perdido, livro deixado para trás, ok? There is a book lost in the classroom. There are good people in the world. Então, há boas pessoas no mundo, ok? World, mundo. There aren't any eggs in the fridge. Fridge é a forma reduzida de se falar geladeira. There isn't a dog in this house, but there are some other pets here. Very well, let's see other examples. Is there an armchair in the living room? Armchair é poltrona, ok? Are there many robberies around this neighborhood? Robberies são roubos. Around, no entorno. Esse around aqui está no sentido de entorno, ok? Pela neighborhood. Neighborhood, vizinhança. Is there enough food for the guests? Enough, suficiente. Are there enough glasses for dinner? There aren't many kids at the mall today. There isn't a car in front of the house. In front of, na frente da casa, okay? So now let's read together. Is there an armchair in the living room? Are there many robberies around the neighborhood? Is there enough food for the guests? Are there enough glasses for dinner? There aren't many kids at the mall today. There isn't a car in front of the house. Very well. Let's continue our class. Say we have a cat here. E nós temos o gatinho com as prepositions of place. Então, são as preposições que vão indicar os lugares da coisa. Está em cima, está embaixo, está ao lado, está atrás. Ok? Então, eu vou ler as prepositions e depois a gente lê juntos, tá? Primeiro eu vou ler sozinha. On. On. Então, on é em cima. Beside. Beside é ao lado. Ao lado no sentido assim de encostado, tá? Bem pertinho mesmo. Above. Above também é por cima, mas é
no sentido assim, o on eu vou usar quando eu tiver, por exemplo, alguma coisa em cima da mesa, tá bem em cima da mesa mesmo, tá? E o above eu vou usar quando estiver em cima, mas, por exemplo, the estante is above the couch. Então, tá acima do sofá, mas não tá encostado, entendeu? Não tá bem em cima, encostando no sofá. Between. Between é entre uma coisa e outra coisa. In é dentro. In front of. In front of, de frente ou na frente de alguma coisa. Behind, atrás. Under, embaixo. And near, próximo. Ok? So now let's read together. On. Beside, above, between, in front of, behind, under, near. Very well. So now I have an exercise, okay? So I ask, where is the cat? Where is the cat? Então, onde está o gato? So in the first picture, it is on the computer, tá? Então ele está em cima, encostado. Então ele está on. Now I ask and you answer. Where is the cat? It is on the computer, ok? Esse já estava feito. Os próximos você vai fazer sozinho. Your turn. Where is the cat? It is under the computer, okay? Under the computer. Or the cat is under the computer. Where is the cat? It is in the computer. Number 4 now. Where is the cat? It is between the computer and the television. Number 5. Where is the cat? The cat is behind the computer. Number 6, where is the cat? The cat is beside the computer. Beside porque ele está ali bem encostadinho, então está bem pertinho mesmo. Number 7, where is the cat? The cat is near the computer. Alright? Uma observação. No number 3, number 3? Yes, number 3. Where is the cat? The cat is in the computer. Aqui a gente vai falar in porque o gato tá dentro mesmo. Então o in, ele tem esse sentido de você ter uma caixa ou você tá em uma sala fechada e você tá in, ok? Você tá dentro desse local. Mas, por exemplo, se fosse um vídeo na internet e eu estivesse assistindo um vídeo na internet, então eu não ia falar que o gato está in the computer or in the internet. Vou falar que ele está on the internet, ok? So, let's move on. Agora vamos ver alguns vocabulários específicos de alguns cantos da casa, tá? De alguns rooms, some rooms. In the bedroom. In the bedroom. So, I will read, you listen and read in silence, okay? Curtains, bookshelf, lamp, cushions, bedside table, carpet, armchair, desk, computer, chair, bed, bedspread. Very good. So, curtains, tá? Tá aí na imagem bem claro, né? Bookshelf. Então, bookshelf é onde você é uma estante, né, que você coloca normalmente essas estantes usadas para colocar o livro. Se você tiver, por exemplo, uma prateleira, é só shelf, ok? Então, prateleira é shelf. Quando você tem uma estante parecida com essa daí na imagem, você tem uma bookshelf. Lamp. Aqui eu vou fazer uma observação, porque na imagem
Lamp é qualquer abajur, qualquer lâmpada que você tenha no lugar. Mas essa imagem aí, eles colocaram, parece mais um vase, parece mais um vaso do que um lamp, tá? Mas lamp é um abajur, uma luminária, tudo isso é lamp. Cushions. Cushions são almofadas, tá? No bedroom, in the bedroom, normalmente a gente tem os travesseiros, que são os pillows, ok? Então, pillow, travesseiro, cushion, almofada. Bedside table é esse criado mudo que algumas pessoas têm ao lado da cama. Carpet, armchair, chair. Bedspread é colcha. Chair, desk é escrivaninha. Bed é a cama, ok? So now let's speak together. In the bedroom. Curtains. Bookshelf. Lamp. Cushions. Também posso ter os travesseiros, que são os pillows. Pillows. Bedside table. Carpet. Armchair. Desk. Computer. Chair. Bed. Bedspread. Very well. So let's see. The next room is the living room. Okay, I will read everything and then we read together. Some things are the same. Algumas coisas são a mesma que a gente já viu lá. Então, I have curtains, window, chair, picture, television, lamp. Aí sim é uma lamp, né? Bookshelf, coffee table, floor, sofa. So now let's read together. Curtains, window, a janela, chair. Esse aí que ela tá sentada também poderia ser uma armchair. Eu acho que parece mais uma armchair do que uma chair. Picture, television, lamp, bookshelf, cushions, coffee table. Coffee table é essa mesa de centro, né? Floor é o chão. Sofa, it's sofa, ok? Também posso chamar o sofa de couch in English, ok? So it can be couch or sofa. Next room is the kitchen, okay? In the kitchen, so I have a coffee machine, a toaster, salt shaker, microwave, stove and oven, teapot, freezer, refrigerator, chair, table, garbage can, banana, orange, pear, apple, grapes, lemon. Ok? Então, deixa eu ver, fazer alguma observação. Salt shaker é esse negocinho que a gente coloca o sal. Pode ser pepper shaker também, aquele que tem pimenta, tá? Pepper. Microwave. Stove and oven. O stove é essa parte de cima do fogão, onde a gente tem o fogo e a gente cozinha. O oven é a parte de baixo, que é o forno, tá? O fogão por inteiro a gente chama de cooker, ok? Cooker. Freezer é a parte que congela, and refrigerator is geladeira, ok? Chair, table, garbage. Garbage é lixo. E can, esse can aí é a lata de lixo, ok? So, garbage can, lata de lixo. Very well, now let's read together. Coffee machine, toaster, salt shaker, microwave, stove and oven. E a gente tem o cooker, que é o fogão todo, tá? Cooker. Teapot, freezer, refrigerator, chair, table,
garbage can, banana, orange, pear, apple, grapes, lemon. Very well. In the bathroom, okay, bathroom. Curtains, window, bathtub, faucet, bath mat, sink, mirror, toilet paper, toilet, towel, towel rack. Towel rack é esse suportezinho que a gente coloca a toalha, tá? Então, rack pode ser só o rack pode ser esses lugares que a gente coloca a chave, que a gente pendura a bolsa, esse tipo de coisa, ok? Sink é a pia. Faucet é a torneira, onde a gente liga para sair a água, ok? Bath mat é o nome específico desses tapetezinhos que a gente coloca no banheiro para não escorregar. Toilet pode se referir, em alguns lugares você vai encontrar o toilet se referindo ao banheiro como um todo, mas também pode se referir só ao vaso sanitário, ok? So now let's read together. Curtains, faucet, window, bathtub, bath mat, mirror, this one again, okay, mirror, very well, sink, towel rack, towel, toilet, toilet paper, tá? Towel, não sei se tá, eu acho que tá bem claro na imagem, mas é a toalha, tá? Towel. So now let's move on. In the dining room. So I have the table, the vase, the fireplace. Fireplace é a lareira. Painting, picture. Então, a painting é quando eu tenho um quadro, tá? Um quadro pintado, enfim. E a picture é uma foto, que eu também posso chamar de photo. Mas quando eu tenho a picture, né, a photo, num porta-retrato, então eu tenho um picture, ok? Chairs and lamp, que a gente já tinha visto. So now let's read together. In the dining room. Table, vase, fireplace, painting, picture, chairs, lamp. So now, where? Tá? Where? Onde? Where is my jacket? It's on the bathroom's floor. It's in the wardrobe. It's on the bed chair. It's on the bed, or it's on the chair, or it's on the couch. It's in the washing machine. Okay? So, where is my jacket? Jacket é jaqueta, ok? So, it's on the bathroom's floor. Então, tá sobre o chão do banheiro. Então, nesse caso, eu vou usar o on, porque eu tenho a superfície, que é o bathroom's floor, tá? O floor. E eu tenho a jaqueta que está on, está sobre a superfície. Então, eu vou usar o on. It's in the wardrobe. Então, lembra que eu falei que o in, ele vai ter mesmo esse sentido de dentro de alguma coisa fechada. Então, it's in the wardrobe. Então, the wardrobe is o armário, onde a gente guarda a roupa. Então, it's in. Então, porque o armário está fechado e o negócio está lá dentro. It's in the wardrobe. It's on the bed. Então, se a jaqueta estiver na cama, por exemplo, eu vou entender que ela está por cima, está na superfície. Então, it's on the chair, on the bed, it's on the chair, it's on the couch. It's in the washing machine. So, washing machine é máquina de lavar roupa. Então, a jaqueta estava suja, ela colocou a jaqueta dentro da máquina de lavar roupa. Então, está in the washing machine. Alright? Let's read together. Where is my jacket? It's on the bathroom's floor.
It's in the wardrobe. It's on the bed. It's on the bed. Or it's on the chair. It's on the couch. It's in the washing machine. Very well. Where are the girls? Where are the girls? They are at the mall. Or they are at the school. They are in Anne's bedroom. They are on the second floor. Então aqui eu estou falando de locais onde estão as pessoas. Então vocês vão ver que as preposições são diferentes, tá? Eu usei ali na pergunta de cima o on, o in, que eu estou falando de posicionamento. Quando eu estou falando de posicionamento também, né, mas com pessoas, eu posso ter outras preposições. As preposições em inglês, elas são um pouco complicadas porque não existem regras fixas para elas. Então, depende muito do contexto. Às vezes, mais de uma preposição está certa, mas elas vão significar coisas um pouquinho diferentes. Tá? Então, a gente pega isso com o tempo, com a prática e treinando mesmo. E observando como as pessoas falam. Então, where are the girls? They are at the mall. Então, eu falo at the mall porque eu estou dando um ponto de referência, tá? Então, por exemplo, mall or school são lugares muito grandes, são lugares que tem outros lugares dentro. Tem biblioteca, tem lojas, tem praça de alimentação, e enfim. Então, eu estou dando uma referência mais genérica, então eu vou usar o at, ok? They are in Anne's bedroom. Então, aqui eu usei o in porque eu tenho essa ideia de um lugar mais fechado, de um lugar um pouco mais específico, tá? Não é um ponto de referência. They are on the second floor. Então, second floor é segundo andar, tá? Ou andar de cima, por exemplo, se for uma casa só com 2 andares e eu falar second floor, também posso estar me referindo ao andar de cima, tá? Então, quando eu tenho essa ideia de andares, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, enfim, eu vou falar o on, porque eu tenho essa ideia de uma coisa em cima de outra coisa, tá? Então, para entender as prepositions e usá-las corretamente, a gente tem que entender um pouco o significado e adaptando aos contextos, ok? So now let's read. Where are the girls? They are at the mall. Or they are at school. They are in Anne's bedroom. They are on the second floor. Very well. Where are you from? Quando eu pergunto where are you from, eu estou perguntando a sua origem, de onde que você veio ou de onde que você é, ok? So, where are you from? I am from Brazil. I am from Spain. We are from Germany. Então, nós somos do Brasil, nós somos da Espanha. Quer dizer, eu sou do Brasil, ou eu venho do Brasil. Eu venho da Espanha, nós viemos da Alemanha. Ok? Germany. Let's read together. Where are you from? I'm from Brazil. I'm from Spain. We are from Germany. Is your husband Brazilian? Então aqui eu estou fazendo uma pergunta diferente. Coloquei só um outro exemplo. Is your husband Brazilian? No, he isn't. Where is he from? He is from France. Okay, let's read this one. Is your husband Brazilian? No, he isn't. Where is he from? Where is he from? He is from France. Ok? Aqui eu escrevi he is, né? Mas quando a gente fala, a gente pode juntar também o som. Então fica he is, ok? He is from France. E aqui eu coloquei outros exemplos com where, tá? Vou ler tudo e depois a gente lê juntos. Where do you go on the weekends? We go to the beach. We go to the beach on weekends. Where is the party? The party is in Rachel's house. Where is your husband? He is in Argentina. It's a business trip.
Where is Michelle? She is at my grandmother's house. Okay? So now let's read together. Where do you go on the weekends? We go to the beach on weekends. Where is the party? The party is in Rachel's house. Where is your husband? He is in Argentina. It's a business trip. Okay? Quando eu uso cidades ou países para falar de localidade, eu vou usar o in, tá? He is in Argentina. It's a business trip. É uma viagem de negócios, tá? Trip é viagem, business é negócios. Então, it's a business trip. Let's read this one again, okay? Where is your husband? He is in Argentina. It's a business trip. Where is Michelle? She is at my grandmother's house. Aqui, uma outra observação. Eu coloquei nessa daqui, the party is in Rachel's house. She is at my grandmother's house. Então, os dois são house, mas um eu coloquei in e o outro eu coloquei at. Aqui, não existe tanta diferença quando eu falo, nessas duas frases, não existe tanta diferença quando eu falo o at e o in. O in, ele vai dar uma ideia mais específica, tá? E o at, ele vai dar mais um ponto de referência. Por que eu estou usando o in, que seria um pouco mais específico, nesse caso, tá? Nesse contexto, que eu estou falando, perguntando onde é que vai acontecer um evento, no caso a party, eu estou usando o in porque ele vai dar ele vai especificar um pouco melhor onde é que essa festa vai acontecer, tá? E no outro eu estou usando at porque eu não estou perguntando de um evento em específico, tá? Mas eu poderia trocar ali um pelo outro, não ia fazer tanta diferença e os dois estariam gramaticalmente corretos, ok? So, now answer the questions. Então tem aí essa imagenzinha e eu vou fazer algumas perguntas para a gente exercitar um pouquinho, tá ok? Vamos primeiro ver tudo que tem aí nessa figura. Eu tenho clock, tá? Isso aqui, ó, é o clock, que é o relógio. Quando eu tenho relógio de parede, ele é clock, tá? Se escreve da mesma forma que eu falo, por exemplo, 7 o'clock, tá? Mas quando eu tenho ele isolado, assim, sem estar falando o horário, eu estou falando do objeto na parede, que é o clock. Relógio de pulso, a gente fala watch, tá? Então, eu tenho clock, eu tenho a chair, eu tenho uma ball here, ó, ball. Tenho uma table, posso falar que isso é uma table. Tenho um book, tenho uma lamp, vase, armchair, cushions, a black cat. And this, a gente não tinha aprendido, né? This is a rug. Rug é um tapete, tá? Rug. Então, primeira pergunta. What time is it? Qual é esse horário aí que tá aí no relógio? It's 7 o'clock. Ok? It's 7 o'clock. Where is the ball? The ball is under the table. Where is the clock? The clock is above the table. Ok? Porque ele tá nessa parte de cima, mas ele não está encostando ali. And where is the vase? The vase is on the table. And where is the flowers? Tá? Isso aqui, ó, flowers. Where is the flowers? The flowers are in the vase. Okay? Where is the chair? The chair is beside the table. Where is the table? The table is between the chair and the armchair.
Where is the rug? The rug is in front of the table or the chair. Okay? Very good, guys. I hope you have liked this class. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido bastante coisas. And see you here next class. Bye bye.